Rodada boa é a que o Fluminense ganha. E rodada perfeita é a que o Fluminense ganha posição, os rivais perdem. Essa é uma rodada perfeita. A de hoje tá obviamente uma rodada perfeita, que poderia ser melhor, claramente, mas uma rodada muito boa, muito bom quando depois de uma data FIFA eu tenho a oportunidade de vir pra cá falando isso no nosso resumão da rodada KTO de hoje. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, eu sou o Gabriel Amaral. Esse daqui é um vídeo onde eu comento todos os jogos que rolaram na rodada do Campeonato Brasileiro, comento aqueles jogos que eu vi, também com um pouquinho mais de, né, de profundidade, melhor dizendo. Nem sempre consigo ver tantos jogos. Nessa rodada, por exemplo, uma cacetada de jogos no sábado, na quarta, uma cacetada de jogos no mesmo horário também na quinta. Mas eu sempre comento aqui sobre minha impressão sobre os outros times e, claro, sempre com a ótica da rodada, da tabela do Fluminense, beleza? Então deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora trocar essa ideia. A gente já joga aí na tela a tabela do Campeonato Brasileiro que mostra o Fluminense na segunda posição. E é importante dizer, segunda posição que na pior das hipóteses é terceira. Lembra aquilo que eu falava por várias vezes? Que, tem que tomar cuidado porque Flamengo e Bahia tem jogos a menos e vencendo esses jogos, até o Atlético Paranaense também entrava nessa conta, vencendo esses jogos, eles podem ultrapassar a gente. O Atlético Paranaense, por exemplo, no período de data FIFA entre o resumão da rodada 8 e rodada 9, ele goleou o Botafogo e ultrapassou a gente. Só que agora já tropeçou de novo. Então, isso não tem mais sobre Atlético Paranaense e Flamengo, dois times que perderam nessa rodada. Sobre o Bahia ainda tem. Então a gente é segundo, mas se o Bahia ganhar o Chapecoense dentro de casa, num jogo que tem atrasado, pelo andar da carruagem da Chape, vocês vão ver aí daqui a pouco, provavelmente vai acabar ganhando, o Bahia estaria na nossa frente, mas ainda assim, eu venho repetindo isso constantemente e analisando os resultados aqui, eu vou falar sobre isso também. Esquece olhar só para a tabela. A gente está na segunda posição e isso é ótimo. Isso é sensacional. Tá, daqui a pouco, inclusive, vou dar um número sobre questão de pontos aqui também. Isso é muito bom. Só que não dá para ignorar que o principal é a diferença que você tá pro líder. Eu venho falando essa frase e vou repetir mais uma vez no resumão da rodada. Eu prefiro estar na quarta posição, garantido na quarta posição, a 1 ponto do líder na última rodada, do que estar em segundo a 5 pontos do líder. Eu quero ter chance de ser campeão até a última rodada, e o Fluminense está fazendo isso enquanto a gente dá uma olhada aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Por isso é tão importante, por isso eu não ligo. Se o Bahia perder esse jogo atrasado, vai ser ótimo. Eu quero que meus concorrentes percam pontos, claro, evidentemente. Mas o principal nesse momento é a gente somar pontos. Vamos lá, vamos comentando aqui. Quando chegar no jogo do Fluminense eu dou o dado interessante, tá? Botafogo 3-2 no Mirassol. Me chamou a atenção esse jogo da equipe do Botafogo, porque o Botafogo vinha de uma goleada por 4-1 pro Atlético Paranaense, vinha muito mal no Campeonato Brasileiro, habitava o Z4, o Botafogo estava na zona de rebaixamento quando rolou a bola para esse jogo e num determinado momento da partida chegou mesmo a flertar com a lanterna, não iria para a lanterna porque justamente a própria equipe do Mirassol estaria na lanterna, né, enquanto empatava o jogo, mas se tivesse virado a partida teria ido para a lanterna, o Botafogo num determinado momento. Nesse momento, inclusive, estaria na lanterna, talvez no saldo ali com o Remo. Arthur Cabral fez para mim o golaço da rodada, tá? Batida de primeira, de chapa no ângulo, vinha sendo muito criticado. Shailon empatou num gol que para mim falha do goleiro, apesar de ser um golaço, era defensável pro goleiro Raul, que, enfim, provou porque que o Botafogo precisa de um goleiro, a verdade é essa. Apesar que o treinador que chegou lá, o tal do Franklin, carecão e tal, ex-auxiliado do Arthur Jorge, já reincorporou ali o Neto no grupo, né? Alex Telles fez o segundo cobrando pênalti, um pênalti que pra mim não foi nada. Pra mim o Mirassol foi garfado federal nesse pênalti, tá? Mas o gol do Tiquinho Soares que foi anulado, que seria o empate do Mirassol no segundo tempo, cara, talvez eu vá remar um pouquinho contra a maré, mas pra mim ele dá um empurrão, ele desequilibra o jogador do Botafogo e em tempos de VAR isso acaba sendo falta. O Mirassol chegou a empatar, teve o gol anulado e depois Júnior Santos, que já havia perdido uma chance até fácil, pouco depois fez o 3-1. Na reta final, Igor Formiga fez gol de cabeça pro Mirassol, que quase empatou no minuto final, tá? O Mirassol quase chegou ao empate. Sobre o Mirassol, rapidamente vale falar. Vice-lanterna do campeonato, só não é a lanterna pelo saldo de gols. Uma vitória em 8 jogos de Campeonato Brasileiro. O jogo que ele tem a menos é contra o Flamengo no Maracanã. Se não abrir o olho, vai cair. Semana que vem tem Libertadores contra o Lanús, né? Agora o Mirassol tá conhecendo o que é jogar Série A, né?
Inter e São Paulo, eu vi muito pouco desse jogo, tá? Então vou passar mais batido. Alejandro abriu o placar pro Internacional. Caleri foi quem empatou pro São Paulo no finalzinho do jogo, né? O Alejandro abriu o placar bem cedo, o Caleri empatou já aos 42 do segundo tempo. A se destacar que o São Paulo já não ganha há 3 rodadas, tá na 4ª posição, 17 pontos. Esse resultado foi bom pra gente, que a gente abriu 2 pontos já do São Paulo, um time que até pouco tempo atrás, você pega as últimas 5 rodadas do São Paulo e do Fluminense, aqui na tabelinha que tem, o Fluminense fez 6 pontos, o São Paulo fez, nas últimas 3 rodadas, né, o São Paulo fez 1 ponto, o Fluminense fez 6. Então tá aí a diferença, que o Fluminense conseguiu pular e ultrapassar a equipe paulista. Do outro lado, na outra ponta, o time do Internacional, esse daí vem se recuperando, né? Você pega as últimas 3 rodadas, São Paulo fez 1 ponto, o Internacional fez 7, né? Saiu do Z4, conseguiu pontuar, tá conseguindo subir um pouquinho, pelo menos alcança alguma estabilidade. Cruzeiro ressurgiu também, né? Esse foi quase, já tava no pré-jogo do Fluminense, também vi pouco, mas vi o VT depois, né? Aquele tape ali de 1 hora. Cruzeiro arrasador no início do jogo, tá? 3-0, mas assim, num piscar de olhos, não tomou conhecimento do Vitória. Golaço do Christian de fora da área, Cauã Moraes depois fez outro, Caio Jorge fez outro. Em 6 minutos o Cruzeiro resolveu a partida, já tinha aberto o placar lá atrás antes, mas teve o gol anulado. Um 3-0 fácil do Cruzeiro em cima do Vitória. O Cruzeiro sai da lanterna, consegue sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Tá no Z4 ainda tem uma situação caótica, não tem a menor chance pra mim hoje de brigar por título, que era o que se esperava antes do campeonato, mas o cenário é de um Cruzeiro que pelo menos respirou na estreia do Arthur Jorge. Já o cenário do Vitória é o cenário que se espera mesmo. O Vitória jogou 8 partidas até agora, fez 8 pontos no campeonato, venceu 3, perdeu 4, tem uma defesa que tem levado muito mais gols do que deveria, mas vem fazendo nas últimas 4 rodadas o que o Vitória tem que tentar fazer. Ganha uma, perde outra, ganha uma, perde outra, ganha uma... Tá assim, tem 6 pontos em 4 rodadas. O cenário não é dos melhores para a equipe baiana, porque obviamente ninguém gosta de tomar um 3-0 arrasador desse fora de casa. É o tipo de jogo que você tenta pelo menos minimizar ali os danos, mas eu pelo menos tenho um mínimo de confiança na equipe treinada pelo Jair Ventura para poder, eu não vou dizer não brigar, mas pelo menos brigar com um pouquinho mais de força para não ser rebaixado, como eu acho, por exemplo, que o Remo vai acabar sendo. E a Chapecoense, principalmente. Sobre Bahia e Atlético Paranaense. E o Everaldo, hein? Você aí, ó. Vou até ficar grande aqui pra poder falar com vocês. Ó. Você aí, eu vi, tá? Eu vi você falando que o Everaldo não prestava pra fazer gol em Série A. Simplesmente o Everaldo não só guardou, tá bem no Bahia, né? Na verdade é essa, tirando a piadinha aqui, o Everaldo tá bem demais, fez 2 gols, mérito demais. O que o time do Rogério Ceni joga de bola, gente, é porque a gente vai ficar sempre naquela de, mas é o Bahia, né? Então você tem que... Mas, meu amigo, tem um dado interessante que é um dado do R10 Score, de que desde que o Rogério Ceni chegou ao Bahia, tá? Desde que ele assumiu o comando do Bahia, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez 197 pontos, o Flamengo fez 190, o Botafogo fez 164, o Bahia fez 152. Nenhum outro time, a não ser Botafogo, que foi campeão nesse período, Flamengo, que foi campeão nesse período, e Palmeiras, que foi campeão nesse período, fizeram mais pontos do que o Bahia. Então é um time da parte alta da tabela, não tem o que discutir. Esse 3-0 arrasador com 2 do Everaldo diz muito sobre isso. O Everaldo quase fez outro, inclusive. Chegou a sofrer um pênalti, que não foi pênalti, ele simulou claramente, foi marcado e o VAR tirou. E elogios a Jean Lucas e Luciano Juba, tá? Que inclusive o Luciano Juba é quem faz o 3º gol para a equipe do Bahia. A Odair Hellmann toma um 3-0, uma traulitada forte, tá em 5º ainda. Irritação e pontos, dessa vez veio só a irritação. O Bahia hoje segue sendo... O Bahia tá reforçando nas primeiras 9 rodadas, no caso para eles 8, aquilo que como eu coloquei eles no campeonato e como eu coloquei o Fluminense no campeonato. Bahia e Fluminense são franco-atiradores. Se Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro derem mole, os 2 vão brigar pelo título. E estão brigando pelo título. A pontuação de Fluminense e de Bahia nesse momento é de times que brigam pelo título. O Palmeiras não tá dando mole. Inclusive a gente fala de Fluminense e Corinthians. Deixa eu trazer um dado aqui, já que eu falei sobre o Bahia e falei sobre briga do título. Um dado de um levantamento do pessoal do Fluminense Stuff, de que quantas rodadas foram necessárias para o Fluminense atingir
a pontuação que ele tem atual, que é de 19 pontos. Só para vocês terem noção, eu vou botar o dado aí na tela, para atingir 19 pontos nas últimas edições do Campeonato Brasileiro, 2009, que é o mais dramático, o Fluminense demorou 26 rodadas, né? Mas chama a atenção dos brasileirões recentes, que em 2025, que foi um brasileirão tranquilo do Fluminense, a gente demorou 11, 2023 e 22 que é elogiado pra cacete como um ótimo brasileirão, o início não foi tão bom, é um brasileirão que a gente demorou 14 rodadas, 2020, que também é um brasileirão seguro, a gente também demora 14 rodadas, e 2024 a gente demora 21, que é aquele drama total. Mas me chama a atenção porque a gente atingiu 19 pontos na 9ª rodada em 2026. Sabe quantas vezes a gente teve um desempenho tão bom quanto esse? 2. Em 2010 e em 2012. Consegue fazer a relação? 2 anos que a gente foi campeão brasileiro. É claro que 2015 tá aqui, ó. 2015 a gente demorou 10 rodadas. Foi uma campanha espetacular no primeiro turno que ruiu no segundo turno. Em 2014... 2 rodadinhas a mais só, ou seja, estávamos no bolo. Mas não, a gente dessa vez não está só no bolo, a gente está com pontuação de campeão, tá? É importante lembrar isso. Estamos com pontuação de campeão, estamos com pontuação que em outros momentos a gente brigou pelo título. E dessa vez, nós vamos brigar pelo título, se o Palmeiras deixar. Daqui a pouquinho eu falo do Palmeiras. Vamos falar de Coritiba e Vasco. 1-1, o gol que perdeu o Keno, hein? No final das contas não fez tanta diferença, o Vasco abriu o placar com o Tietê. O Vasco até melhora um pouco do que o Coritiba, né? O Renato Gaúcho... Cara, o trabalho do Renato Gaúcho é o 2º ano consecutivo que o Renato vai fazendo um trabalho acima do que o elenco dele coloca. E a verdade é essa. Você pode ficar putinho, você pode vir pra cá e falar mas o Zubeldia fez melhor depois. O Zubeldia também fez acima do elenco ano passado e tá provado isso agora, tá? É nítido isso. E o que o Renato fez no Mundial, o que o Renato fez... até a eliminação na Sul-Americana, que eu acho que é o grande problema do trabalho dele, a não ser as entrevistas, é claro, botar o time reserva do Fluminense na posição de 8ª colocação no Brasileirão do ano passado, porque foi com o time reserva que ele chegou lá, boa parte ele poupava, é bom. E o trabalho no Vasco, não vou dizer o trabalho aqui, mas os resultados no Vasco são muito bons. O Renato assumiu, ganhou o Palmeiras, o Renato assumiu e empatou com o Cruzeiro com 1 a menos, o Renato assumiu e depois disso virou um jogo quase impossível contra o Fluminense, ganhou o Grêmio e estava ganhando o Coritiba fora, empatou com o Coritiba no Couto Pereira. É uma campanha, assim, de 5 rodadas, são 11 pontos, pô. Você vai achar poucos times, talvez só o Palmeiras que fez 12 e o Fluminense que fez 12 nas últimas 5 rodadas. De resto, ninguém faz mais pontos que o Vasco. 8ª colocação justa, colado inclusive no próprio Coritiba, e esse X aqui talvez não demore tanto. Justiça seja feita. O Keno perdeu o gol que poderia ter sido empate, o Saldívia, zagueirão, no último minuto fez o gol contra. Inclusive, muita gente correlacionou esse jogo, esse empate do Vasco com o Coritiba, com o empate do Fluminense com Vitória no ano passado, tomando um gol no finalzinho. Sobre Fluminense e Corinthians, tem 2 vídeos aqui pelo menos falando sobre esse jogo, mas eu preciso deixar claro uma coisa. O time do Fluminense hoje joga bola o suficiente para ser 2º colocado do Campeonato Brasileiro. Por que não é primeiro? Porque tem um problema nesse time, que é a reta final de jogo. Eu não sei, ainda não consegui correlacionar as substituições. Eu vi gente reclamando que quando saiu Martinelli e Hércules, o time deu uma ruída. Eu acho que isso seria até normal. Se você tira os 2 volantes titulares e coloca, na teoria, né, seria a 5ª e 6ª opção, porque Bernal e Nonato seriam a 3ª e 4ª. Nenhum dos 2 estava em campo. Estava possível de jogar. É natural que o time caia de rendimento. Não sei se é uma questão de desligar, e aí isso a gente vai cobrar mais do Zubeldia. Não sei se é uma questão dos jogadores relaxarem na reta final. Não sei se é uma questão de atenção. O fato é que Grêmio, Atlético Mineiro, Vasco, Atlético Paranaense e Corinthians aproveitaram essa reta final para poder fazer gols, em algum caso até tirar ponto da gente, como foi o caso do Vasco. Grêmio não conseguiu, o Atlético Mineiro não conseguiu e o Corinthians também não conseguiu. O Atlético Paranaense conseguiu e depois tomou o gol. Então o cenário me preocupou ali, a reta final, mas assim, é uma preocupação mínima perto da felicidade que eu tenho de ver esse time jogar. O time do Fluminense tem jogado muito bem e tem merecido esse 2º lugar. Não é absurdo, tá? E acho importante que a gente conheça os nossos defeitos também. Próxima rodada tem um jogo dificílimo contra o Coritiba fora de casa, principalmente que é pré-Libertadores. Só falar que a maré tá boa, não só pro Fluminense, mas pra mim na KTO também. Deixa eu jogar ali melhor diagramado na tela. Tá aí, ó, olha só. Me dei bem demais no jogo da seleção brasileira, né? Já aproveitei o jogo da seleção e já gabaritei ali no Brasil vencendo e tomando gol. Já tinha me dado bem nessa no odd 2.8. Aí a semaninha foi ficando melhor com o Fluminense.
Fluminense ganhando e o Lúcio Acosta tomando um amarelo. Pá, já botei R$10, R$56, que já voltou uma odd de 5.6. Fluminense vencendo o jogo seco. Fui bem nessa também que o Fluminense venceu o jogo. E a minha múltipla do resumão da rodada bateu, tá? Fluminense, o Cruzeiro vencendo o jogo dele, o Internacional empatando com o São Paulo e o Bahia ganhando o Atlético Paranaense. Uma odd 9.1 e bateu essa daqui também. Evidentemente, não são todas as suas apostas na KTO que vão bater. Na verdade, é natural até que não bata, tá? Esse tipo de aposta. Mas é claro, o dia que bate você fica feliz. E o dia que não bate, você tem que colocar lá um valor que não vai te fazer falta e você vai seguir a vida normalmente, tá? A KTO é patrocinadora aqui do Raiz Tricolor, o link tá aqui na descrição. Se cadastra pelo nosso link, você dá uma moral com a gente. Lembrando que é para maiores de 18 anos. Vamos lá, pra gente fechar os jogos da quinta-feira. Santos 2-0 no Remo. Com o Neymar, Santos faz 2-0 no Remo. Duas assistências, uma pré-assistência do Neymar, mas acho que o Neymar entra na categoria do não é surpresa, tá? Neymar joga muito. Todo rodada KTO eu faço aqui umas categorias, né? Já falei do golaço que foi do Arthur Cabral, e a categoria não é surpresa, alguma coisa que a gente sabe que acontece muito. O Neymar é gênio do futebol, joga demais. Tendo a bola no pé, ele faz coisas diferentes, como fez nas duas assistências, inclusive, que deu, né? Uma pré e uma assistência de fato. E na outra que deu e acabou não sair do gol. Mas não aguenta o ritmo. Tá nítido que ele não aguenta o ritmo de uma seleção brasileira ou até mesmo de futebol brasileiro de quarta e domingo. É gênio em final de carreira, é isso que parece. Joga demais. 2-0 pro Santos, o Santos venceu. Pro Santos foi essencial essa vitória, 10 pontos. O Santos tem que entender que ele faz o campeonato do Vitória, inclusive, né? Pra deixar claro, Tassiano fez o gol no primeiro e Moisés ampliou para o Santos. O Atlético Mineiro enfiou 4 na Chapecoense. Cara, a semana da Chapecoense é uma loucura, tá? A semana da Chapecoense, assim, é papo de doido. Eu tava vendo uma entrevista do presidente da Chapecoense reclamando, de diretor. O Pedro Rocha, que é um jornalista da Globo, fez um resumo. O diretor de futebol pediu demissão. Aí na primeira coletiva, o treinador saiu em defesa do diretor de futebol que pediu demissão. E expôs na imprensa os erros da diretoria no planejamento da temporada. O treinador da Chape expondo a diretoria para defender o diretor que pediu demissão. Aí o presidente, que foi exposto lá, convocou uma coletiva e disse que o planejamento estava certo e mandou um monte de indireta pro treinador que tá no cargo. Só que no meio disso tudo, os principais líderes do elenco quase saem do soco no meio de um treino. E, pra somar isso, 4-0 dentro de casa que a Chapecoense tomou do Atlético Mineiro. Quem não tomou foi o Atlético Mineiro, que não tomou conhecimento. Em 10 minutos, basicamente, Bernard, Renier e Coelho fizeram 3-0. No último lance, o Dudu ampliou 4-0. Esse resultado diz muito mais sobre a Chape do que sobre o Atlético Mineiro. Mas, dito isso, o Atlético está na 9ª posição e a Chapecoense entrou no Z4. O Z4 está começando a tomar uma carinha mais de Z4, né? O Cruzeiro saiu, o Cruzeiro tá saindo, o Internacional, o Botafogo, o Corinthians já saíram também. Já tá lá o Chapecoense, já tá lá o Mirassol e já tá lá o Remo também, né? Que tomou o 2-0 do Santos. Bem, pra fechar, sobre o Palmeiras, já falei bastante sobre o Palmeiras no geral. 2-1 em cima do Grêmio. Abriu o placar, Marlon Freitas fez os 2 gols do Palmeiras. Eu não vi esse jogo, né? Vi mais o do Flamengo. Carlos Vinícius diminuiu, 7 gols, artilharia. O cara tem basicamente um gol por rodada, né? Está na rodada 9, ele tem 7 gols, o Carlos Vinícius. Impressiona, é legal, né? O Palmeiras, com alguns desfalques por causa de seleção, ainda assim conseguiu vencer com o Marlon Freitas fazendo um golaço, inclusive, no final. O Palmeiras jogou 9 jogos nesse campeonato. Ele só não ganhou 2. Isso é impressionante. Só que, como todo ser humano normal, o Palmeiras tem Libertadores. E aí a sequenciazinha do Palmeiras agora é muito legal. Final de semana tem Bahia e Palmeiras em Salvador, jogo no sábado, no domingo à noite. E o Palmeiras, depois de ir para Salvador, vai para Barranquilla. Só para vocês terem noção, é a cidade mais distante dentro dessa Libertadores para um time aqui do Brasil, aqui do Sul, né, jogar, né, do Sudeste. Vai até Barranquilla jogar contra o Júnior e volta para um clássico contra o Corinthians. Tá legal a semaninha do Palmeiras, né? A nossa semana é uma merda, mas a gente vai até a Venezuela, um futebol um pouco mais fraco do que o do Júnior. E o nosso jogo final de semana é contra o Coritiba, que é um pouquinho mais perto daqui, e também é um time um pouquinho abaixo do Bahia. Palmeiras, essa semana é a hora do Palmeiras mostrar que tem elenco também, né? E o nosso Mengão é bom demais! 3-0, e o jogador de Copa do Mundo tendo que dar entrevista no final pra falar mal da galera. Cara, cabia muito mais do Red Bull, hein? Cabia muito mais. Um Red Bull Bragantino claudicante, que vinha de 3 derrotas seguidas e enfiou 3-0 no Flamengo. Pulgar foi expulso, que momento único, tá?
Pulgar, quando me falaram assim, eu não tava vendo o jogo nessa hora, o Pulgar foi expulso, o Cauã Tinoco mandou lá no grupo do Jornada, falei, pô, pelo visto não teve revista e o Pulgar entrou com a 38, puxou a arma, deu um tiro no tornozelo do cara. E ainda assim o árbitro deve ter ido no VAR pra ver, pra expulsar. Enfim, no final das contas, a realidade é que o Flamengo tomou 3 do Red Bull Bragantino, golaço do Isidro Pita, golaço do Gabriel também. Vou botar o do Isidro Pita no golaço da rodada junto também, tá? Vai dividir junto com o Arthur Cabral lá o golaço da rodada. E no segundo tempo, depois da expulsão já do Pulgar, o Lucas Barbosa fez o terceiro, uma bola na área que ninguém do Flamengo subiu pra cabecear, isso é uma loucura. 3-0, um resultado, cara, agora falando sério, 3-0, um resultado ótimo pra gente, porque tira o Flamengo da nossa cola. Se o Flamengo ganhar o jogo atrasado que ele tem em casa contra o Mirassol, que hoje também é muito provável que ganhe, ele vai 17 pontos, está 2 pontos atrás da gente. Isso faz com que, é óbvio, eu não tô fazendo esse cálculo assim não, tá? Mas se no sábado que vem, a rodada agora foi a mesma coisa, já que nesse final de semana o Flamengo recebe o Santos. Se o Fluminense e o Flamengo pontuarem de maneira igual agora, um empate no próximo final de semana serviria para o Fluminense ainda manter 2 pontos de vantagem para o Flamengo. E é óbvio que depois do Palmeiras, o time que tem mais possibilidade hoje de ganhar o Campeonato Brasileiro se chama Clube de Regatas Flamengo. Eu não vou negar essa parte, tá? Eles estão ali com 5 pontos a menos do que a gente hoje, mas a gente sabe da qualidade do elenco, da potência. Eu não nego nada disso aqui. Dito isso, são 5 pontos de diferença hoje. Pra gente isso é crucial. Quanto mais pra trás o time deles for ficando e quanto mais crise for implantando por lá, melhor pra quem tá disputando. A se destacar, com a goleada do Atlético Paranaense, a nossa defesa maquiou um pouquinho, mas a realidade é que dos 7 primeiros, só o Atlético Paranaense tomou mais gols do que a gente, tá? Tomamos 10 gols, estamos tomando muito gol. Por outro lado, a se destacar, ataque. Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, só um time fez mais gols do que o Fluminense e foi o Palmeiras. O Fluminense tem 16 gols, tá funcionando demais. As 2 derrotas que a gente tem são 2 derrotas. Uma muito problemática pro Vasco, que vai ficar latejando um tempão na nossa cabeça, vai ficar ecoando durante um bom tempo, mas a outra é uma derrota normal pro Palmeiras e o empate é com o Bahia. Sabe o que isso quer dizer? Que dos 3 tropeços do Fluminense teve até agora no campeonato, o Fluminense tropeçou no primeiro e no terceiro, porque ele é o segundo. Então, vamos lá. A realidade bate a porta e a realidade hoje é sim de um Fluminense brigando pelo título, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, próxima rodada vem bem movimentada. Tem clássico nesse final de semana, né? Vasco e Botafogo São Januário. Tem jogo interessante, como eu falei, Bahia e Palmeiras, ou seja, se a gente ganhar o jogo, ou a gente abre uma distância legal aqui na terceira posição, provavelmente abre uma distância legal pro Bahia. Ou talvez a gente até se torne líder, né? A gente precisaria ali de uma diferença de 4 gols de saldo, mas enfim. É pontuar nesse final de semana, tá? E ainda tem um Mirassol e Red Bull, clássico do interior de São Paulo. Se inscreve no canal, tamo junto, até a próxima, valeu.